Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Para quem não sabe com quem eu sou, tá aqui. Às vezes as pessoas não sabem quem é esse cara afinal. Então eu sou esse aí, o tal do Paulo Massa. Muito bem, eu lhes deixei um desafio no Telegram com uma inequação modular, que é um troço de gente bem biruta. E fiquei devendo o vídeo. Como eu dei aula ontem o dia inteiro, presencial inclusive em alguns lugares, e gravei um monte, então não consegui fazer essa gravação. Então estou fazendo-a hoje, sexta-feira, dia 13, é isso, meu diretor? Hoje é 13 de novembro de 2020. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui na Pedra Branca para fazermos a resolução da inequação modular 3210. Muito bem. Eu vou sair do cantinho, os senhores já me conhecem, então eu vou sumir. Fui. Vamos lá. Nós tínhamos uma inequação modular. Eu preciso contar algumas coisas antes da gente sair correndo fazendo continha. Primeiro vamos desenhar a inequação aqui. É 2x menos 1 tem que ser menor que o módulo de x. Primeira grande coisa, quando o sinal que aparece aqui no meio chama-se desigualdade por várias razões. Porque, vou dizer uma frase que parece boba, mas quando é igual é porque ele é isso, igual. Agora, quando é menor que, maior que, menor igual ou maior igual, chama-se desigualdade. Então, nesse caso, nós temos uma inequação. A pergunta é por quê? Então, lá da língua portuguesa, o senhor deveria saber, a essa altura do campeonato, que o prefixo in ou o prefixo an, significa não, a negação ou o contrário de alguma coisa. Por isso que tem um medicamento chamado Anador. Não vai ter dor, entendeu? Inequação não é igual. Equação é quando é igual. Pode ver. Equação vem do latim equatio. Equatio, que quer dizer justamente igual. Então, quando é inequação é porque não é igual, certo? Então, essa é a primeira grande frase do dia. Segunda grande frase do dia. Quando o assunto é módulo, nós temos alguns problemas em termos de definição. Primeira coisa, vamos rever o que é a definição de módulo. Módulo de x será o próprio x se ele for maior ou igual a zero. E será menos x se ele for menor do que zero. Então, olha que simples. Quem é módulo de 7? Bom, como 7 é maior ou igual a zero, ele cai nessa situação. Então, é o próprio 7. Quem é módulo de menos 5? Menos 5 cai nessa situação. Então, você coloca um sinal de menos na frente. Se já tem um menos do menos 5, fica menos 5, fica 5 positivo. Então, a presença do módulo, representada por essas barras verticais, faz com que o valor seja o valor absoluto do que está lá dentro. Ou seja, o número ou a equação, ou seja lá o que for que esteja aqui dentro. Então lembre, qualquer coisa que eu tenha aqui, se estiver em módulo, eu tenho que tratar de duas maneiras. Por quê? Porque eu tenho duas situações para o módulo. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Então vamos lá de novo. Agora vamos escrever a nossa inequação. Módulo de 2x menos 1 tem que ser menor que o módulo de x. Eu vou ficar no cantinho para contar uma coisa. As bancas colocam aquele módulo do lado direito, ou seja, o x sozinho entre módulo, só para perturbar, porque não tem função nenhuma aquele módulo do lado direito. O quente para nós, o que nós temos que nos preocupar é o módulo do lado esquerdo, sempre. O módulo do lado direito pode ser ignorado, você pode pôr fogo naquele módulo. Não faça isso literalmente, por favor. Então nós temos, na verdade, duas situações. Primeira, lembre, quando o assunto é módulo, você tem sempre duas situações. Por quê? Por causa justamente da definição. A primeira é quando ele for maior ou igual a zero, vira o próprio x. A segunda é quando ele for menor do que zero, o x que está lá dentro ganha um sinal de menos. Então, se ele já é menos, fica menos com menos, mais, certo? Então, nossa primeira situação será, você repete exatamente o que tem lá dentro e repete exatamente o sinal que tem aqui. E o x é o x mesmo. Lembrando, nós não nos preocupamos com este módulo aqui. Esse módulo pode arrancar fora, certo? Guarde isso. Quem é a segunda situação? A segunda situação é quando nós temos o lado esquerdo exatamente como está. Lembre que o lado esquerdo você não mexe, ele é inalterado sempre.
Daí você muda de x para menos x. Só que cuidado agora. Quando é a segunda situação, você inverte a desigualdade. Então, a primeira, que é a que foi dada, é o que a gente chama o bico do pato. Então, continua sendo o bico do pato. Na segunda, você inverte a desigualdade. Então, aqui, se era o bico do pato, passa a ser a boca do jacaré. Certo? Claro para todos isso? Sim, sim. Agora é só resolver. 2x menos x, ou seja, peguei este x fedorento que estava aqui, passei aqui para dentro. Tem que ser menor do que 1. 2x menos x é x mesmo. X menor do que 1. Essa é a nossa primeira solução. Lembre que na equação, geralmente tem duas. Por uma questão simples, né? Eu tenho que tratar duas situações distintas. E, segundo caso, 2x. Bom, este menos x que estava aqui, passa para cá, positivo. Então, transformar CA em 2x mais x. A desigualdade, lembre que era dado o bico do pato, agora virou boca do jacaré. E esse 1 fedorento que estava aqui, passa para o lado de lá, positivo. 2x mais x, 3x. Portanto, o x tem que ser maior que 1/3. Ou seja, juntando as duas, o nosso x fedorento, o nosso x fedido, tem que ser obrigatoriamente maior do que 1/3 e menor do que 1. Então, insiste, claro para todo mundo isso? Então vamos insistir na frase. Quando você trabalha com desigualdade, obrigatoriamente, vou dizer de novo, obrigatoriamente, mais uma vez, obrigatoriamente, você tem que trabalhar com duas situações. A primeira, onde você copia exatamente o que foi dado pela banca. Lá é módulo de 2x menos 1 menor que o módulo de x. Na primeira situação, você arranca fora os módulos e trabalha com o que tem. No segundo caso, o lado esquerdo continua inalterado, 2x menos 1. Mas você inverte o valor que lhe foi dado, se é x vira menos x, e você inverte a desigualdade também. Certo? Ou seja, fazendo as duas resoluções, você chega à conclusão de que o x tem que estar entre 1/3 e 1. Mas não pode nem 1/3, nem 1. Ah, mas eu achei os valores. Filhinho, eu vou deixar isso aqui bem claro. Algumas coisas têm que ser sabidas. Quando a banca diz para você que tem que ser menor ou maior e só isso, não tem o igual, então você não pode colocar o valor junto. Então vamos fazer o seguinte, aqui está o zero só para a gente se situar. Vamos colocar um zero aqui, esse aqui para nós é o zero. Aqui é 1/3, isso, é bem aqui que vai. Aqui é 1/3. Nossa, mas tá difícil hoje, hein, velho? 1/3. E aqui é 1. Então esses são os meus limites, certo? A gente descobriu que vai de 1/3 até 1. Cuide agora. Aqui está 1/3. Aqui está 1. Quando você for desenhar isso, por favor, não se esqueça. O fato de ter simplesmente menor ou maior, a bolinha tem que estar aberta, porque nem o 1/3 e nem o 1 serão soluções, mas qualquer coisa que esteja no meio do caminho será. Então guarde isso. O nosso conjunto de solução vai do 1/3 até o 1, mas nem o 1/3, nem o 1. Ou seja, eu vou ter um pouquinho mais que 1/3. 1/3 é 0,33333, para quem não sabe. Então eu posso ter 0,34, que é um valor maior do que 1/3, e posso ter 0,999999, ou seja, um pouco antes de 1. Mas eu não posso ter nada menor que 1/3 e nada maior do que 1. E nem o próprio 1/3 e nem o próprio 1. Quando que eu teria 1/3 e 1? Eu só teria 1/3 e 1 se aqui fosse dado menor ou igual. Ou seja, todo mundo ficaria igual junto. Como não foi dado essa porcaria desse sinal, não tem como colocar o 1/3 e o 1 como respostas. Então é a letra D, ou a quarta opção, como a gente queira lá. Boa, né? Questãozinha tranquila. Daqui a pouco vai ter mais uma, aliás, nós vamos fazer pelo menos uma por dia, para que o senhor se acostume com a matemática. Outros coleguinhas de outras disciplinas irão fazer a mesma coisa. Então, já vai se acostumando dos quizzes de matemática. Esse da inequação foi uma maldade, eu vi que infelizmente a maioria errou a resposta. Então cuide. Algumas instituições, principalmente as federais, adoram cobrar essas coisas.
Principalmente tratando-se lá na segunda fase, onde os caras misturam logaritmo junto com seno, com matriz e equação ou inequação modular. Então, lembre-se, o assunto é inequação, o valor que está do lado direito não vai entrar, ou seja, a resposta não vai entrar no conjunto de solução. X tem que ser menor do que 2. Cara, qualquer coisa menor do que 2 vale, menos o próprio 2. Agora, se for x menor ou igual a 7, qualquer coisa menor do que o 7, inclusive o próprio também pode, porque tem lá um igual junto. Então cuide, se não aparecer o igual, você não pode colocar esse valor como resposta. No nosso caso aqui é de 1/3 até 1, ou seja, qualquer coisa maior do que 1/3, 0,34 por exemplo, e qualquer coisa menor do que 1, 0,9999, mas o 1/3 e o 1 não podem aparecer como resposta, certo? Então dá uma descansada, respire profundamente, daqui a pouco vai ter mais um quiz. Segure aí, porque eu vou e quem sabe eu volte. Grande abraço, fui!